George Floyd é o cidadão americano que morreu tragicamente no dia 25 de maio deste ano. Mas você provavelmente já está sabendo dessa história, até porque toda a mídia tem falado e multidões têm ido à rua para falar a respeito. E no meio de muita besteira que tem sido dita sobre este caso, outras questões importantíssimas têm sido faladas e defendidas. Afinal, George Floyd era negro e vidas negras também importam. E aí pessoal, eu sou Saor Lucena e no vídeo de hoje eu quero refletir com vocês a respeito de um tema importantíssimo para a história como um todo e principalmente para o que tem acontecido nesses últimos dias. Racismo, mas também a sua conexão com o relativismo. O caso Floyd foi mais um triste caso de injustiça e racismo que perduram em pleno século XXI. E se isso não mudou como deveria de séculos passados para cá, há algumas coisas que mudaram, e uma delas é o poder das mídias para transmitir informações às pessoas, e a outra é a oportunidade que essas pessoas têm de usar essa mesma mídia para manifestar a sua opinião a respeito de um incidente triste como este. E isso fez da morte de George Floyd um estímulo para colocar o tópico racismo mais uma vez nos holofotes. Sim, o racismo que presenciamos hoje é bem diferente do que o manifestado abertamente em épocas atrás, mas ainda assim é racismo e como tal deve ser recriminado e severamente punido. Justiça tem que ser feita. Por isso que nossa sociedade tem clamado por justiça pelo caso Floyd e também pelo fim do racismo. E como cristãos, nós não poderíamos concordar ainda mais com tais buscas. Sim, nós queremos exatamente isso, queremos o fim de tudo que é errado e o estabelecimento da justiça, o desaparecimento de qualquer tipo de racismo e o cumprimento do que é certo. Mas isso me fez refletir sobre uma questão muito séria que até agora eu não vi ninguém abordando. A nossa sociedade pode realmente reivindicar o que está tentando? Ela pode buscar por justiça? Ela pode condenar o racismo como o crime hediondo que é? E eu creio que a resposta é não. Diante disso, a provável reação é: como assim não? Como não pode? E o problema não é no que a sociedade está pedindo. Como falei anteriormente, ela está correta em sua busca e nós a acompanhamos como cristãos. Mas então qual é o problema? O problema é que com um fôlego ela grita: vidas negras importam. Mas com o outro grita: tudo é relativo. Infelizmente, poucos percebem a contradição entre essas duas coisas, ou mesmo qualquer relação entre elas, mas ela existe e é vital. Assim como tentam defender a igualdade de valor de todas as pessoas, nossa sociedade também ensina que cada um pode e deve viver da maneira que quiser, pois cada um tem a sua opinião, podendo e devendo viver da maneira que quiser, para ser feliz e se alegrar com a sua própria vontade sendo realizada. Ela não percebe que, se levado a sério, o relativismo que ela defende jamais poderá recriminar o racismo. Se tudo é relativo, o valor da vida, de cada vida, também é. Se tudo é relativo, então não existe problema em alguém defender que vidas negras não importam, ou que importam menos do que brancas, ou que a vida em si não tem valor. Se tudo é relativo, os valores também são. E com valores relativos, por que sair nas ruas em protestos por um homem ter colocado em prática o seu direito relativista de fazer o que quer e o que acha justo? E daí que neste caso o homem era um policial branco e o que ele achou justo foi pôr o fim à vida de um homem negro. Ele fez o que ele achou certo, ele fez o que o seu coração mandou, aquilo que o deixou feliz. Ou seja, ele seguiu todas as lições pregadas por nossa sociedade, em cada esquina, filme, música, série e em todos os discursos por aí. Ele cumpriu o que Protágoras disse muito tempo atrás e que é vivenciado em nossos dias. O homem é a medida de todas as coisas. Isto é, ele como homem achou que era mais do que um policial e se fazendo júri, juiz e carrasco, mediu George Floyd segundo as suas próprias ideias e executou sua sentença, tirando da boca daquele homem negro até mesmo o fôlego necessário para dizer: não consigo respirar. Isso é viver o relativismo disseminado pela nossa sociedade. Assim, o primeiro, ela reconhece que está errada por ter anteriormente defendido tal visão mais destrutiva, inclusive, do que o racismo, para só depois sair às ruas para criticar aquele policial, ou continua dizendo que o relativismo está correto e sai às ruas para louvar como seu herói o homem que encarnou o super-homem de Nietzsche, o profeta da atualidade, e fez com que a sua vontade fosse colocada em prática, independentemente do que os outros pensassem. Mas se essa última opção pode chegar sequer a ser considerada como uma opção para alguém, para nós cristãos
jamais será. Vidas negras importam, a sociedade grita. Verdade, claro que importam. Não estou aqui para defender o contrário. Jamais. Toda vida importa. Mas o que eu quero refletir com você aqui é: por que importam? Por que a vida de um negro ou de um branco ou qualquer vida tem importância? É esse o ponto que a maior parte da nossa sociedade não sabe responder sem acabar se contradizendo, sem ir contra o que diz, contra o que acredita, sem acabar seguindo na contramão daquilo que também diz querer. Já o cristão tanto pode como deve encher os pulmões e gritar: vidas negras importam, vidas brancas importam, a vida de um homem importa. E por quê? Porque nós cremos naquele que é o único fundamento para o valor da vida de qualquer homem que seja: Deus. Vidas humanas só têm valor por causa de Deus. Na verdade, qualquer coisa só tem valor por causa do Senhor. Se Deus não existisse, se não existisse um ser absoluto, criador e sustentador de todas as coisas, por meio do qual cada coisa tem o seu valor definido, então nada teria um valor real, nada teria um valor absoluto, um valor verdadeiro. Mas esse ser existe. Ele criou todo homem, seja branco ou negro, à sua imagem e semelhança. E é justamente por isso que vidas humanas importam. Martin Luther King foi um grande ativista contra o racismo. E mais do que estar certo em ter defendido o fim dessa visão tão assoladora, ele também estava sendo consistente em fazer isso. Ao contrário da nossa sociedade, que clama contra o racismo em nossos dias, sem, contudo, abrir mão do seu relativismo, as crenças de King o levaram a fazer exatamente o que deveria fazer: defender a justiça e o igual valor, tanto de vidas negras como de vidas brancas. É claro que King teve os seus erros em outras áreas, assim como todos nós temos, mas nisso ele estava certo e por isso é um exemplo a ser seguido. Aliás, existe um exemplo muito mais perfeito, sem falhas em nenhuma área, o qual devemos seguir tanto para lidar com o momento que estamos passando, como também com qualquer outro. E este é Jesus. Ele é o exemplo perfeito e já nos ensinou que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Por isso, podemos e devemos falar do caso Floyd. Aliás, da pessoa de George Floyd. Pois por mais que ele já tenha se transformado num tema, em algo abstrato, ele é um ser humano. E é justamente por este motivo que a sua vida tem valor. Como cristãos, portanto, somos convocados a defender o fim do racismo. Mas não somente do racismo de brancos contra negros, todo tipo de racismo. Afinal, também existe racismo de negros contra brancos, de brancos e negros contra asiáticos, de brancos, negros e asiáticos contra índios, e além de outros. Porém, todos eles são contra os valores absolutos e perfeitos definidos pelo nosso Deus. E por isso, precisam acabar. Essa é uma oportunidade para refletirmos juntos com as pessoas mais próximas de nós sobre o valor de uma vida passageira, mas também a respeito do valor da vida eterna. E é por tudo isso que eu espero que esse pequeno vídeo seja um instrumento para levá-lo a viver todos os momentos para a glória de Deus, sendo consistente com a única cosmovisão completa e verdadeira pela qual podemos clamar pelo fim do racismo, pelo estabelecimento da justiça, a cosmovisão cristã, a cosmovisão bíblica. Afinal, somente essa cosmovisão crê no verdadeiro Deus, verdadeiro juiz de toda a criação, o nosso Senhor Jesus. Sim, eu tenho um sonho, mas um sonho de que todos encontraremos no Senhor Jesus aquilo que Ele é, o Salvador, o Senhor, aquele que define o valor de todas as coisas, o fundamento de toda a existência. Só assim poderemos caminhar para viver o que é a verdadeira justiça. Que Deus tenha misericórdia de nós.